Hello, Energies, como vocês estão? Bom, muitas pessoas têm aquela dúvida de o que é de fato seguir a intuição. Como seguir a intuição? Como saber se não é uma ideia da sua mente ou se realmente é a intuição, aquela coisinha que vem dentro do coração para falar, para seguir um caminho mais específico. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então se você gosta desse assunto, se você tem interesse em saber melhor como seguir a sua intuição, continua por aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que isso é muito importante. E sejam bem-vindos ao My Energy Cast. Eu sou a Júlia Druziani, trabalho com comunicação e desenvolvimento pessoal. E o propósito desse podcast é desenvolver a sua mentalidade e tudo o que você precisa para ter uma vida mais adorável de se viver e aprender a se priorizar. Nós temos uma grande tendência em enxergar a realidade, enxergar as situações da vida através dos nossos filtros, através daquilo que a gente acha que vai fazer sentido pra gente. Então, nós crescemos com diversas crenças, diversos conceitos sobre as coisas, né? Sobre como as coisas são. E aí, tudo que a gente vê na nossa frente, a gente já tira uma conclusão, querendo colocar um significado naquilo. E nem sempre aquilo vai ter, nem sempre a situação em si vai ter o significado que você está dando a ela. Tem pessoas que dizem que dentro de uma situação existem 3 verdades. A que uma pessoa viu, a que outra pessoa viu e a situação como ela é de fato. Por que existem essas 3 realidades? Porque a maneira que cada um vê são maneiras diferentes, não tem como ser igual, cada um vê com o seu ponto de vista. A gente cresce cheio de conceitos pré-formados, então sem parar para perceber o que de fato aquilo é, a gente acaba já tendo uma ideia se é bom ou não, se é feio ou bonito, se é certo ou errado. A gente já vai colocando diversas barreiras aí para que a gente não perceba a realidade em si, para que a gente não se permita estar presente. E não estar presente é como se fosse um presente para o sistema, para a maneira que o sistema funciona, né? Então, nós estarmos presentes, estarmos observando e termos mais clareza de tudo aquilo que acontece, faz com que a gente consiga tomar melhores decisões, faz com que a gente consiga, de fato, seguir a nossa intuição. Muitas vezes há dificuldade em seguir, muitas vezes não. Na real, é que toda vez que a gente não consegue seguir a nossa intuição, é porque a gente tem 300 mil pensamentos acontecendo na nossa mente e a gente dá atenção a esses pensamentos. A gente não consegue parar, respirar, praticar o mindfulness, né? Praticar o estado de presença consciente. Mindfulness não é só isso, mas é uma maneira de descrever. Então a gente precisa praticar esse estado de presença completamente consciente para que a gente consiga seguir a nossa intuição. Principalmente quando a gente é mais novo, que a gente não tem tanta noção das responsabilidades que a gente precisa ter nas nossas decisões, a gente tende muito a seguir o fluxo, né? Seguir ou o que está acontecendo na vida, ou o que os pais determinam, ou o que os amigos estão fazendo. Então, ao invés da gente se ouvir, a gente simplesmente vai seguindo o que já está acontecendo no nosso externo. A importância da gente ter autoconhecimento para conseguir seguir o nosso interno, a intuição nada mais é do que aquilo que existe dentro de nós, do que aquilo que existe dentro do nosso coração. Eu vejo muito como uma maneira de que Deus está dentro de nós. A partir do momento que nós viemos dele, Deus está dentro de nós. Para a gente seguir a nossa intuição, a gente precisa estar conectado com a nossa alma, conectado com o Deus que habita dentro de nós. Essa é a única maneira que eu consigo perceber a intuição agindo dentro de mim. E é por isso que a gente precisa buscar silenciar um pouco, silenciar essas vozes,
A nossa mente, ela foi feita para pensar, então ela vai estar sempre pensando. Para a gente fazer esse silêncio, né, acontecer, a gente precisa de momentos meditativos, momentos em contato com nós mesmos. Então, por exemplo, fazer uma terapia te ajuda bastante. Você começa a se conhecer, começa a se perceber, entrar em contato com as suas emoções, porque emoções são aquilo que vem, que simplesmente chega, a gente recebe a emoção diante da situação que está acontecendo. Mas quando a gente sabe se ouvir, quando a gente se conhece, quando a gente sabe como a gente reage diante de certas emoções, a gente consegue escolher qual comportamento que a gente vai ter. Então essa é a diferença de simplesmente receber e a reação, né? Como a gente vai se comportar diante daquilo. O que a intuição tem a ver com isso? O fato de você estar sempre buscando uma conexão maior com você mesmo faz com que você aumente a sua intuição, aumente a sua clareza de pensamentos, clareza de comportamento, de como você age diante de uma situação de risco, de como você age diante de uma situação feliz, diante de uma situação triste. Faz com que você ouça aquela voz interior, que não é aquelas vozes mentais que ficam brigando ali o tempo todo, mas é a sua voz interior. Fala, pera, minha intuição diz para eu reagir dessa maneira aqui. Então eu consigo raciocinar, eu não simplesmente reajo. Minha intuição diz para eu respirar fundo primeiro, para depois responder ao que essa pessoa está falando. Todos nós temos diversas histórias, né? Nós temos uma bagagem aí, a gente vem, não importa a sua idade, você traz uma bagagem com você, tá? Tanto dos seus pais, quanto familiar, né? Quanto externa, dos seus amigos, você vai recebendo ali várias influências e você vai segurando aqui algumas felicidades, alguns momentos bons, alguns momentos ruins, alguns momentos que te deixaram em partes talvez até mesmo traumatizado. E aí dentro disso, a gente consegue entender, quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem essa noção básica, a gente consegue respirar e saber como agir com a outra pessoa. E é claro, né, que eu não tô falando aqui que a gente vai sempre conseguir usar essa consciência toda, que a gente sempre vai conseguir trabalhar dentro de um processo no qual a gente respira, a gente analisa, percebe, isso acontece em segundos. Mas não é sempre que a gente vai conseguir trabalhar dessa maneira. Pode ser que você esteja num dia estressado, pode ser que você não esteja lá no seu melhor dia, mas o simples fato de você conseguir ouvir a sua intuição, isso já vai sendo melhorado, né? Eu acredito muito no desenvolvimento, muito na nossa evolução. E é por isso, né, que eu trabalho com isso, porque realmente eu acredito que a gente consegue sim ir se transformando e melhorando a maneira que a gente age com a gente mesmo, consequentemente a maneira que a gente age com as outras pessoas. Um outro exemplo, quando você entra, por exemplo, num ambiente e você não se sente bem naquele ambiente, você percebe que as pessoas estão sorrindo, aparentemente todo mundo tá feliz, talvez você esteja num bar, talvez você esteja numa balada e tá todo mundo dançando, todo mundo feliz, mas você não se sente bem e você conversa com uma determinada pessoa ou com algumas pessoas, você sente uma energia que não tá em sintonia com a sua. Essa sensação é a sua intuição, né? É o Deus que habita dentro de você falando que talvez ali não seja o melhor ambiente para você, pelo menos naquele momento. Talvez seja um momento que você precise se retirar um pouco e ficar mais em contato com você. A gente tem isso, né, de ter dias que a gente tá mais expansivo e ter dias que a gente precisa de se acolher, né, que a gente precisa se acolher e cuidar um pouquinho mais do que existe dentro de nós. Então, a sua intuição, ela tá sempre falando com você, sempre. Não tem como falar
que a minha intuição tá desligada, ela não existe. Não, eu não tenho intuição. Todo mundo tem intuição e ela tá sempre falando com você. O que você precisa mesmo é se conectar com você, se conectar com o seu eu interno, se conectar com Deus. Eu acredito em Deus, então quando a gente se conecta com Deus, quando a gente faz as nossas orações, os nossos pedidos, quando a gente escreve no caderninho, né, o que está acontecendo no nosso dia, ou alguma situação que aconteceu que te deixou mal, te fez ficar magoada de alguma forma, te deixou triste, você escreve ali, você está entrando em contato com coisas profundas dentro de você. Isso faz com que a sua intuição fique ainda mais ativada, ainda mais forte. E várias vezes a gente vai estar em situações da qual a gente não vai querer ouvir a nossa intuição. Pode ser que você esteja aí em algum ambiente e você fala, não, hoje eu só quero realmente curtir, não quero pensar nisso de intuição. E aí a intuição vem e fala mais uma vez, fala 2, 3, e acontece alguma coisa ruim ali, acontece alguma briga, alguma discussão. Isso já aconteceu comigo, de eu sentir a intuição, sentir que eu não sabia o que ia rolar naquele dia, o que estava para acontecer, era um dia normal de trabalho, e eu estava com a intuição de que alguma coisa ruim ia acontecer. E ainda assim, eu não tinha o controle da situação, né? Ainda estava ouvindo uma música durante o dia que me fez despertar ainda mais para o que poderia acontecer. As músicas, gente, elas dizem muito e elas atraem. Então a gente precisa sim prestar atenção em como a gente absorve o conteúdo daquela música. Eu não acredito que a gente tem que deixar de ouvir as músicas, pelo menos hoje eu não acredito que seja somente a música que vai determinar ali o seu futuro, tá? Mas eu acho que a maneira que a gente absorve o conteúdo da música, sim, pode falar muito como vai ser ali o seu próximo momento, tá? Então, eu tava ouvindo uma música e aí a intuição bateu ali de novo. A música falava de alguma situação de briga e tal. E dito e feito, minha intuição dizendo, eu ainda fiz ali umas orações e tudo mais, mas eu não tive controle no momento da situação e acabou acontecendo uma briga no ambiente que eu estava. Então a intuição, ela tá sempre falando com a gente. Quando você acha que é o momento de você se retirar de certo ambiente, se retire. Quando você acha que é o momento de você se acolher, vai lá e se acolha. Seja gentil com você. A gente trabalha muito isso aqui, essa gentileza, né, sua com você mesmo. Porque quanto mais gentil você é com você, mais gentil você consegue ser com os outros. Você pode ver que uma pessoa muito estressada, que tá descontando nos outros, você pode ter certeza que essa pessoa, ela não está sendo gentil com ela mesma no dia a dia. Ela se estressa porque ela quer fazer tudo pra todo mundo, ela quer ajudar todo mundo, ela quer fazer as tarefas por todos, ela quer controlar tudo o que está ao seu redor. Então ela vai ficando com uma sobrecarga ali de tarefas, de situações para resolver, de problemas, acaba tendo ainda mais problemas. E no fim das contas é tanto peso, é tanta coisa, tanto estresse, que o que ela tem dentro dela acaba transbordando e aí acaba estressando todos aqueles que estão ao redor também. Então, se você é essa pessoa, ou se você de alguma maneira convive com alguém assim, saiba que em primeiro lugar essa pessoa, ela não está conseguindo ser gentil com ela mesma. Então eu vejo muito isso pelo lado da compaixão. Talvez trazer um despertar aí pra ela, envia esse vídeo, né? Quem sabe pode ajudar, pode ativar a intuição também. Esse vídeo é ótimo pra todo mundo, funciona como um lembrete pra todos nós estarmos sempre conectados com a nossa intuição, com o nosso eu interior, para que a gente consiga
transbordar coisas melhores ao nosso redor, tanto para nós quanto para os outros, e atrair também mais abundância na nossa vida, porque a abundância, a prosperidade, ela não se trata somente da riqueza financeira, não é só sobre o dinheiro, é sobre isso também, mas não é só sobre isso. A prosperidade, ela está muito conectada com aquilo que existe dentro de nós, com a nossa mente, com o que a gente acredita da vida. Então, quanto mais conectado a gente tá, mais a gente sabe tomar as melhores decisões, a gente se ouve, a gente se observa, a gente consegue ver a realidade como ela é, né? Falamos aqui no início sobre isso, sobre enxergar a realidade de fato como ela é, como ela funciona, para que a gente possa tomar as decisões de uma maneira mais assertiva. E acabar não se arrependendo depois. E isso pra tudo, na hora de você escolher a sua profissão, na hora de você escolher, sei lá, o caminho que você vai pegar pra chegar até o tal lugar, na hora de você escolher como você vai se vestir naquele dia, você põe uma roupa e sua intuição diz que é melhor você pôr uma outra que talvez você se sinta mais confortável daquela forma. A intuição, ela tá sempre ali batendo na nossa porta para tudo. Então, quando a gente ouve, a gente consegue sim ter um dia mais leve, um dia mais feliz. Intuição se trata muito sobre energia também, né? A gente vai percebendo aí a energia dos ambientes. E então, 3 formas para a gente desenvolver a intuição. Meditação. Meditação não tem erro. Existem várias formas de meditar. Pode ser meditação guiada, pode ser uma respiração. Segunda maneira, ser mais gentil com você, se tratar melhor, ser uma pessoa melhor para você mesma. E terceira maneira, se percebendo mais, percebendo as emoções que você está tendo, a maneira como você reage diante dessas emoções e escrevendo para você entrar mais em contato com a sua essência e fazer as mudanças que você deseja fazer para o seu futuro. E uma última solução, mas não menos importante, talvez seja a mais importante, na verdade, é você falar com Deus, estar em contato com Deus. Toda vez que a gente faz uma pergunta, a resposta vem na mesma hora. A gente só precisa querer ouvir. A gente precisa estar aberto a ouvir. Isso é prática, então pratique todos os dias e pode ter certeza, toda vez que você se permitir ouvir a sua intuição, as coisas vão dar certo. Os caminhos vão se abrir para você e tudo ao seu redor vai começar a florescer, porque você está já florescendo de dentro, né? Tudo que está dentro de você vai transbordar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então comenta aqui se você gostou desse episódio, se foi útil para você esse tema, entender um pouco mais aí sobre a intuição. E já me segue no Instagram, lá eu estou como @judruziane.g, no Spotify como MyEnergyCast. E um beijo, te espero no próximo My Energy Cast aqui no canal toda semana.